Bom dia, hoje a gente vai estar falando sobre o nosso tema, que é Revolução Industrial. Então, vamos começar, né? Bem, a Revolução Industrial inglesa, ela teve início em consequência de uma série de fatores econômicos, sociais e políticos que ocorreram na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. Antes da Revolução, durante toda a Idade Média, a maior parte dos produtos manufaturados era feita por artesãos das corporações do ofício. A crescente dependência dos artesãos em relação ao capital dos empresários e a necessidade de produzir em grande escala levaram ao agrupamento dos trabalhadores. A Revolução, ela teve início de maneira pioneira no século XVIII, causou grandes transformações no sistema de produção, foi o período de grande desenvolvimento tecnológico, garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo. Atribuiu-se esse pioneirismo à Inglaterra pelo fato de que foi lá que surgiu a primeira máquina a vapor, em 1698, construída por Thomas Willcomen e aperfeiçoada por James Watt, em 1765. O desenvolvimento tecnológico ele foi utilizado na criação da locomotiva e das estradas de ferro. Ele contribuiu para ampliar o crescimento industrial. Os financiadores da sua construção, da criação de locomotiva e das estradas de ferro, foram os capitalistas que prosperaram. Aqui nesse slide, a gente encontra, então, 3 exemplos dos principais recursos tecnológicos, que ocorreram. O da primeira imagem, a gente encontra a máquina, de fiar, que foi construída por James Hargreaves em 1767. Logo na segunda imagem, podemos ver a máquina a vapor, que foi aperfeiçoada por James Watt em 1769. E nesta última imagem, desse slide, podemos ver a indústria textil de tear mecânico de Edmund Cartwright em 1785. O trabalhador na Revolução. Com a maquinofatura, não era mais necessária a utilização de muitos trabalhadores. Com isso, o salário despencou, além de serem obrigados a lidar com uma carga de trabalho cansativa. A jornada diária costumava ser de até 16 horas. Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e essas situações contínuas fez com que eles se mobilizassem contra seus patrões. Abaixo, há uma representação de uma revolta de trabalhadores do século XIX. 2 grandes movimentos de trabalhadores surgiram dessas organizações, que foi o ludismo e o cartismo. O ludismo teve atuação destacada no período entre 1811 e 1816. Sua estratégia consistia em invadir as fábricas e destruir as máquinas. Isso acontecia porque os adeptos do ludismo afirmavam que as máquinas estavam roubando o emprego dos homens e, portanto, deveriam ser destruídas. O movimento cartista, por sua vez, surgiu na década de 1830 e lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores na Inglaterra. Uma das suas principais exigências era o sufrágio universal masculino, isto é, o direito de que todos os homens pudessem votar. Os cartistas também exigiam que sua classe tivesse representatividade no parlamento. A Revolução Industrial aconteceu primeiro na Inglaterra. O país soube lidar com o contexto da época na metade do século XVIII. O mercado mundial sofreu uma enorme expansão do consumo. A Inglaterra era a grande exportadora de tecidos, até então feito artesanalmente. Com a nova demanda, porém, os países criou máquinas, aumentou a produtividade e diminuiu os custos, provocando uma crise do sistema artesanal. No restante do mundo, outros fatores fortaleciam a Inglaterra: a presença de mão de obra barata e de comerciantes e empreendedores, a possibilidade de utilizar matéria-prima do próprio país e das colônias e, por fim, condições de continuar exportando, possuía navios e tinha controle de portos e rotas de comércio.
Uma das principais invenções foi a locomotiva a vapor. Essa fase é marcada pela substituição da energia produzida pelo homem por energias como a vapor, eólica e hidráulica. A substituição da produção artesanal pela indústria. A utilização do carvão como fonte de energia e desenvolvimento do telégrafo, um dos primeiros meios de comunicação. As principais invenções dessa fase estão associadas ao uso do petróleo como fonte de energia, utilizado na nova invenção, o motor a combustão. A eletricidade, que antes era utilizada apenas para o desenvolvimento de pesquisas em laboratórios, nesse período começa a ser usada para o funcionamento de motores, com destaque para os motores elétricos e a explosão. O ferro, que era antes largadamente utilizado, passou a ser substituído pelo aço. Terceira Revolução Industrial, acontecida entre o século XX até os dias atuais, conhecida como Revolução Tecnocientífica, ao avanço da ciência, a introdução biotecnologia, robótica, avanços na área genética, telecomunicações, eletrônica, transporte, entre outras coisas. Todos esses avanços estão obtidos e relacionam-se à globalização nos dias atuais para o mundo. Como consequência da Revolução Industrial, podemos apontar o desenvolvimento tecnológico acelerado que caracterizou uma sucessão de etapas evolutivas, como a Segunda Revolução Industrial, o desenvolvimento do século XX. Seu principal aspecto foi a criação de motores de combustão interna, movida a combustíveis derivados do petróleo, e a Revolução Industrial, desenvolvida no século XIX e ainda em expansão. Seu aspecto principal são os rumos de microeletrônicas, engenharia genética, nanotecnologia e entre outros. Além disso, a formação da sociedade de massas constituiu também uma das consequências da Revolução Industrial. Haja vista que o crescimento das cidades e a grande quantidade de trabalhadores que foram a classe operária, que passaram a habitar os centros urbanos, geraram as massas, isto é, o grande fluxo de pessoas em uma só região.